Bom dia, boa tarde ou boa noite. DJI Mini 3 Pro, gente, em modo de Cinelike. Fantástico esse drone, tá, gente? Fantástico. É um drone que tem autonomia de bateria muito boa mesmo. E nesse voo, gente, vocês podem ver o contraste, um dia bastante nublado, tá? Meio com neblina, mas eu consegui fazer esse voo, tá? Vocês podem ver que as cores são vívidas, tá, gente? As cores são fantásticas. Muita gente fala que drone é de 1 polegada, né? Sim, né? Quanto mais polegagem em certos casos, muito nublado ao dia, tá, gente? Nublado, neblinado, tá? Então foi um dia atípico para fazer voo. Mas mesmo assim, outra coisa, gente, a gente testa a câmera de drone em condições adversas de luz, tá? E condições adversas de clima. Se você estiver com sol e tudo mais, aí toda a filmagem fica excelente, tá, gente? Você vê o detalhe, você vê tudo. Então é na hora que está com um clima desses que você mostra todo o potencial da sua câmera do seu drone. Você pode ver o contraste, né, entre o horizonte lá, né, porque o sol tá naquela direção, e a imagem que eu estou tendo embaixo, né? Quer dizer, a câmera está conseguindo fazer essa compensação, tá, gente? Não é qualquer drone ou qualquer equipamento que faz esse tipo de compensação, tá? Vai ser em 4K, tá? 30 FPS. E vamos tocando em frente. Isso é um voo teste, tá, gente? Isso é um pequeno voo, tá? Ultimamente, gente, eu tô pegando também alguns vídeos antigos e fazendo a descrição técnica dos meus voos, tá? Porque às vezes muitas pessoas ficam em dúvida, às vezes fica batido. Quando a gente faz um vídeo narrado, a gente se preocupa muito com o voo em si. E às vezes a gente pula alguns detalhes técnicos do voo. Então a gente pega aquele mesmo vídeo, né? E mostra a complexidade técnica que foi aquele voo, tá, gente? E o que a gente utilizou naquele voo. Agora há pouco, gente, eu coloquei um vídeo a qual a DJI faz os cuidados da manutenção do seu drone. Detalhes, tá? E nessa ênfase de manutenção, o que ficou claro lá que um item básico da manutenção é a atualização do seu equipamento, tanto o aplicativo como o firmware da aeronave, como o firmware do controle. Então isso é essencial, tá? É básico da manutenção. Lembrando, gente, se você comprou um drone e tiver atualizações, você não atualizar, a garantia acabou, tá? Para quem não sabe, é isso. A gente vê que tem principalmente pessoas que vendem bateria, que é as baterias brasileiras, que é as fajutas, né? Aquela que eles fazem uma gambiarra lá, aproveita a carcaça delas e reprograma ela. Aquela bateria, se você atualizar seu drone, o drone não reconhece mais aquela bateria, tá, gente? Ao contrário da bateria que você compra direto da China, bateria chinesa azul, tá? 100%, tá? 100% pode atualizar. Meus drones, gente, já cansei de falar, são sempre atualizados. Uma vez ou outra, a gente vê uma pessoa, às vezes algum novato no grupo, falando, porque não atualizou ainda, porque meus drones sempre atualizou, gente. Eu sigo rigorosamente o manual técnico do drone, o manual de usuário do drone e todas as especificações técnicas que esse manual pede. O manual, gente, é tão importante para o drone que você não homologa seu drone sem sem o manual. Qualquer dúvida, qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça, gente, vamos basear pelo manual do seu drone para ver se está certo ou está errado, tá, gente? Isso é fato.
Tá aí, gente, nós estamos no centro-oeste, cidade de Anápolis, né? Iniciando o período de inverno, ou seja, o período ao qual as chuvas começam a parar. As chuvas parando, né? O clima fica mais seco, logo vocês vão ver essas áreas aí amareladas, um pouco mais sem vida, né? Enquanto no período de chuvas tá tudo com vida, tá tudo 100%, né? Um verde intenso. Isso aqui seria um voo exploratório, tá, gente? Para mostrar para as pessoas a capacidade desse drone, tá? A capacidade de imagem, né? A estabilidade, outra coisa também marcante nos drones da TJI, gente, é a estabilidade, a durabilidade. A gente vê os vendedores, né, às vezes desesperam tentando empurrar aqueles drones bomba, aqueles drones complicado, né? Aqueles drones que há um ano atrás que esses mesmos vendedores falaram dos lançamentos para trás, já caiu tudo, tá, gente? Se não caiu, você não vê mais aquele produto mais, sumiu do mercado. Por quê? Já caiu, já deu problema, ninguém quer mais. É os famosos drones bomba. Quem já teve um drone bomba e hoje tem um DJI sabe muito bem o que eu estou falando, tá, gente? Outra coisa que eu sempre alerto o povo é não ficar refém de grupos, tá? O sujeito fica no grupo lá, ele é muita besteira, muita desinformação que rola lá. Se um cara postar uma besteira, um pseudotécnico, um vendedor, procurem ele de onde ele está tirando aquela informação. Vocês vão ver, se ele não te xingar, tem uns nervosinhos, rapaz, que xingam você todinho. Porque eles são certos, tudo que eles falam ali está correto. Agora, quando vocês contestam aquilo que eu estou falando, eles ficam bravos, tá, gente? Eles não aceitam contestação, são donos da verdade. Aquilo que eles falam é imutável, é a verdade absoluta. Mas enfim, vamos tocando em frente. Esse é um voo exploratório, tá? DJI Mini 3 Pro. Tá gravando no modo de Cineline em 4K. Como eu ia dizendo sobre sensor de câmera, gente. Sensor de câmera, quanto maior, mais vai captar a luz, tá? Mas quando você for tirar um vídeo externo ou em condições igual tá aqui, ajuda muito, tá? Melhora a qualidade da imagem em si, certo? Porém, quando o sol está muito quente ou não tem nuvem, ou não está nublado, certo? Essa às vezes atrapalha aquele excesso de captação de luz do sensor de 1 polegada. Estou falando especificamente do sensor de 1 polegada, tá, gente? Por quê? Porque nas câmeras do drone são muito simples. Existe uma peça em câmeras que chama diafragma, pelo qual você diminui ou aumenta a entrada de luz. Isso também você também soma-se a isso a velocidade do obturador. É uma coisa mais técnica na área de fotografia que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Mas em câmeras tem isso. Já em câmeras de drone não tem esse recurso de você ter um obturador para diminuir ou aumentar a entrada de luz. Então isso é fixo, esse F é fixo de entrada de luz. Então, em alguns casos, esse excesso de luz, principalmente quando você vai fazer algum vídeo em praia, local que tenha bastante iluminação, às vezes satura, tá, gente? Às vezes esse sensor de 1 polegada satura. Porém, quando você vai fazer à noite ou no local de pouca iluminação, como a hoje está aí, ajuda muito, né? Compensa bastante esse sensor, né?
Mas enfim, é isso. Vamos tocando em frente. Vocês podem ver que o meu voo hoje está um pouco diferente, né, dos que eu faço, tá, gente? Esse aqui é o estádio Zeca Puglisi, ou mais conhecido como Estádio dos Amadores. Estadinho pequeno, né, utilizado para fazer treinos, né? E vamos tocando em frente. E lá está a cidade de Anápolis, né, gente? Cidade que hoje conta com 420 mil habitantes. Cidade centro industrial do estado de Goiás. Ou a capital econômica do estado de Goiás, né, como queiram. Ou a Manchester Goiana. Ali, gente, eu estou indo em direção ao centro da cidade. Aqueles prédios que vocês estão vendo mais à direita, no centro e mais à direita, ali é o centro da cidade. A cidade, como toda cidade de grande porte, né, gente, ela está muito esparramada, né, é gigantesca. E tá aí, ó, como é que tá. Olha aí, gente, ó, como é que tá o clima. Vocês podem ver que o sol está entre nuvens. Mas vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente. Aí, esse aí é o centro da cidade. Eu estou me dirigindo ao centro da cidade. Centro da cidade de Anápolis, cidade de 400 mil habitantes. Gente, às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. Ah, porque não sei o que tem. Gente, você tem que ter visada boa. Visada boa, visada boa. Você tem que ver livre de obstáculo entre o dono e o controle e o drone por onde você está voando. É essa aí que a gente chama de visada, visada livre. Aí você vai conseguir, com o drone, voar tranquilamente pela cidade. Às vezes muitas pessoas fazem o voo da forma errada, tá, gente? Apontamento errado, visada errada, tudo errado. E às vezes depois critica que o drone não tem desempenho, não tem... Mas está no próprio manual, tá, gente? No próprio manual do DJI especifica a distância que o drone pode ir em cidades de subúrbio, cidade mais movimentada, etc. Tá aí, gente, essa aqui é a Praça Bom Jesus, tá? Esse é o coração da cidade de Anápolis, tá, gente? Essa é a Praça Bom Jesus. Vamos tocando em frente, vamos tocando mais em frente um pouco. Praça Bom Jesus. Aí, gente, praticamente no meio dos prédios. Isso aqui é o centrão da cidade, tá? Cidade de Anápolis, 420 mil habitantes. Eu estou no centro, coração da cidade. Vamos tocando em frente. Esse prédio que está aí na frente, no centro do vídeo, gente, esse aí é a antiga estação rodoviária, ferroviária, e hoje é a transporte urbano, tá, gente? Isso aí é a Praça Americana do Brasil, tá? Muita gente vai falar que é a Praça do Avião. Não, gente, essa é a Praça Americana do Brasil, com um avião no seu centro, o avião Mirage 3. E aquele prédio na praça é a Biblioteca Zeca Batista. Tá aí, gente, ó, fazendo um giro, né? 360 graus, o drone DJI Mini 3 Pro, em cima do seu próprio eixo, no centrão da cidade, para vocês verem a grandiosidade dessa cidade, 400 mil habitantes, 420, né? Então é uma cidade hoje de porte médio. Aí, ó, estou pairando o drone, tá, gente?
vocês verem a captação de luz e de imagem desse equipamento. Vocês podem ver que eu não faço muito esse tipo de voo, né, gente? Vocês já repararam que meus tipos de voo é mais em linha reta. Mas hoje eu resolvi fazer esse pequeno voo e esse pequeno teste. Já aqueles prédios ali, gente, ali é mais para o setor norte, né? Gente, esses drones bomba não conseguem fazer esse tipo de voo, tá, gente? Perde o sinal, se perde no meio das interferências. Lembrando que os drones da DJI, gente, são bandas duplas. O que é banda dupla? Ele vai funcionar com as duas bandas ao mesmo tempo. E, gente, quando fala banda dupla, quando ele tiver interferência em 2.4, o drone vai pular para uma outra frequência dentro da banda 2.4. Se ele tiver interferência na banda 2.4 inteira, ele vai pular para a banda 5.8. Se naquele canal de 5.8 tiver interferência, ele vai pular para outra frequência dentro da banda de 5.8. Então, praticamente, hoje em dia está muito na moda IA, Inteligência Artificial. O drone da DJI já tinha muito desde o seu lançamento Mini 2, tá, gente? A qual ele muda automaticamente frequência quando percebe alguma interferência. Esse é o prédio, né? O Rio Negro, né, era considerado na década de 40, 50, né, o mais alto prédio da cidade de Anápolis de Goiás, hein, minha gente? Eu estou fazendo ali a Praça Bom Jesus e nós vamos tocando para trás. Essa Praça Bom Jesus, como eu já falei anteriormente, né, é o coração da cidade de Anápolis. E essa aí é a igreja do lado esquerdo, que está se aproximando, a igreja Bom Jesus, tá? Vamos tocando em frente. Esse prédio em branco do lado esquerdo é a Caixa Econômica, né? Esse prédio que se aproxima também do lado esquerdo é o edifício Beverly Hills. E se a gente for em linha reta, gente, desse prédio Beverly Hills até no final do horizonte, ainda vai ter uns 20 quilômetros ainda para frente de cidade, hein? Ou mais. A última foco de cidade seria a Igrejinha, né? É um bairro bem distante, né? Em linha reta aqui. Esse prédio aí embaixo era o antigo Senac, né? Esse aí que está do lado direito embaixo, antigo Senac. Essa avenida é a Avenida Pedro Ludovico, tá? Esse construção redonda aí do lado direito é um antigo depósito de água e hoje é a Saneago. Enfim, vamos seguir na Avenida Pedro Ludovico, né? E vamos voltar para trás. Gente, nós estamos nos aproximando dos 4.500 inscritos, hein? Agradeço a cada um de vocês, tá? Que entenderam, né, qual que é a política do nosso canal, né? Que é sempre falar a verdade, tá? Com críticas, né? Tanto do modelo atual de drones, como dos antigos, como de outras marcas de drone, tá, gente? Aqui a gente critica, mas não é aleatória essa crítica, tá, gente? É a crítica na prática. Vamos tocando para trás. Aqui eu estou retornando, tá? Avenida Pedro Ludovico, aproximando do estádio, né? Estádio Zeca Puglisi, ou estádios amadores. Tá aí, gente. Agradeço novamente a todos os inscritos, aos não inscritos, tá?
pela presença no nosso canal, tá? E meu tchau, obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até mais, obrigado a todos. Chegamos mais um dia. Hoje é domingo, 4 de maio de 2025. Tchau, obrigado.